Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela sua presença, né? Muito obrigado a você pelo convite. É um colega, né? Quantas vezes a gente já encontrou na instância, Muitas. Por aí. É verdade. E bem verdade. você tem ministrado muito, o programa Clínica da Alma tem sido assim. Uma resposta para muitas pessoas, tem sido uma oportunidade de apresentar alguns temas, alguns assuntos que não se trata na igreja por não ter tempo, né, no púlpito. Mas eu creio que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E a gente falava aqui antes do início do programa que isso tem gerado uma demanda, né? Muito grande. Não é verdade? De pessoas que procuram ajuda até por aquilo que acaba sendo tocado aqui. É verdade. Eu sei que em meia hora é muita pretensão a gente responder a solução para acabar com o medo. Mas a proposta nem é essa. É abrir a cabeça e oferecer possibilidades para as pessoas, para que elas consigam vencer, para que elas consigam achar um caminho, encontrar um caminho e se ver livre disso. Ok. O medo hoje seria um grande mal da humanidade, pastor? Bom, eu creio que o medo hoje, ele é um assunto recorrente, porque nunca se falou tanto em medo, nunca se falou tanto em fobias individuais e sociais, em processos que aprisionam e que nos atemorizam. A insegurança, a violência do dia a dia que a gente tem visto ou ouvido, recebido notícias de alguma forma, isso só encoraja, só aumenta, e para quem tem medo, isso só avoluma a coisa dentro dela. Existe uma definição clara sobre medo? Que ela pode ser relativa para cada um. Ela pode ser relativa, inclusive, para a abordagem que você pretende fazer. Se você pretende fazer uma abordagem psicanalítica, psicológica, você vai ter que conversar de maneira técnica. Existem várias definições técnicas. Mas no nosso caso, dentro da palavra e nas ministrações que nós fazemos, a gente entende o medo biblicamente. E a gente faz, inclusive, uma distinção entre medo e coragem, não como exatamente processos antagônicos, mas semelhantes, mas diferentes, inclusive. Mas como seria isso? Bom, na própria abordagem do tema, quando você propõe Josué, o Senhor fala, e essa é uma base da ministração que fazemos, Deus diz a Josué de uma primeira vez, não temas, ser corajoso. Da segunda vez ele vai dizer, ser muito corajoso, há um incentivo, ele vai subindo, né? No terceiro momento em que ele repete, ele diz, não temas, ser forte, corajoso, e aí diz, eu te respaldo, eu sou contigo. Eu estou ao seu lado. Então ele faz uma distinção entre temor e a coragem. Só no terceiro momento é que Deus vai falar com ele para não temer. Nos primeiros momentos diz para ele ser forte e ser corajoso. No terceiro momento ele diz, não temas e também seja forte e corajoso. Então o próprio texto faz uma leve distinção e nós entendemos que existe isso principalmente para quem é aprisionado pelo medo. A gente percebe que aí Josué, Moisés acabara de falecer e Josué enfrenta a dificuldade de se ver à frente de todo o povo e levar o povo à terra prometida. Aquilo ali é uma sensação que poderia paralisá-lo. Ou seja, provavelmente ele sentiu medo. Eu não sou capaz, eu não dou conta, Deus me ajuda. E Deus imediatamente ou antecipadamente traz a ele, fala, olha, seja forte, tenha coragem, não tenha medo não, vai lá que eu estou com você. É isso. Mas aquele foi um momento que ele viveu diante de um desafio. Certo. E aí, esse aprisionamento do medo, como você diz agora, é diferente desse momento como Josué? Porque ali a gente percebe que Josué marchou, atravessou o Jordão a pé seco e caminhou e foi com o povo.
Bom, Charles, a gente faz uma distinção entre medos reais e medos que são imaginários, ilusórios. Você ter medo de passar em determinados lugares a determinadas horas da noite, você está se expondo a riscos, é natural. Há um medo, há uma ameaça real para você ali. Mas os piores medos são aqueles que não derivam de uma ameaça real, porque a ameaça real, ela por ser real, ela te dá uma identificação de onde ela está alojada e como enfrentá-la ou contorná-la. Mas imagina uma ameaça ilusória que ela só existe no coração e na mente de uma determinada pessoa. Como você pode ajudá-la? Primeiro você tem que conseguir acessar a mente dela, você tem que encontrar onde está a causa, o gatilho desse medo. Por exemplo, medo do escuro. Medo do escuro, medo da vida. A gente, inclusive, voltando ao texto, entende que esse primeiro medo de Josué é o medo do sucesso. Porque o precursor dele é um dos homens de maior sucesso da história. Moisés foi uma pessoa credenciada pelo próprio Deus. E Josué dá continuidade a isso. Imagina um empresário que entra como um executivo numa empresa no lugar de alguém que construiu uma carreira brilhante de sucesso. Se ele fizer menos do que aquela pessoa, é um fracasso. Então, esse medo do fracasso é algo que ronda algumas pessoas. Há um medo, por que esse medo ele é tão recorrente em algumas pessoas? Porque você se cobra. Esse medo é possível você trabalhar dentro da estratégia de levar a pessoa a entender o perfeccionismo que ela persegue, a busca da autoafirmação, do reconhecimento. E aí ela pode perder o medo do fracasso, de ser exposta à vergonha. Agora, o medo ilusório, aquele medo que a pessoa constrói por causa do escuro, por causa de outras questões mais subjetivas, esse é mais difícil, é um pouco mais complexo, porque ele, na maioria das vezes, está ligado a uma história do passado da pessoa. E uma boa parte dessas vezes, se não quase todas elas, está ligado à infância, pré-adolescência. É quando a criança fica mais vulnerável a medo, se ela não tem a presença do pai e da mãe que dá a ela aquele sentimento de proteção, de cuidado. E ela vai crescendo dessa forma. Eu lembro de uma experiência assim, pessoal minha. Eu lembro de uma época, com os meus 16 anos, que os meus pais enfrentaram uma fase muito difícil na vida, começaram a se separar e cortaram o diálogo. E simplesmente aquilo criou um silêncio. Uhum. Então, meu pai dormia no quarto, até onde eu dormia comigo, e minha mãe em outro quarto. E ali, o que acontecia? Eu me tornei, por ser mais velho, meu irmão 6 anos mais novo, o garoto de recado. Leva para o seu país, fala para sua mãe isso, responde para o seu país, tal. E aquilo assim, para lidar com aquilo, eu era adolescente, era terrível, mas eu lidava. Sabe quando eu fui descobrir isso, pastor Jefferson? Depois de convertido, eu devia estar com uns 25, 26 anos, ou seja, 10, 20, na minha vida profissional. Uhum. Que em todo momento onde tinha um conflito na empresa, aquilo me dava medo de chegar perto. Você tinha tendência à fuga. É o mais comum. Porque aí, depois eu fui compreender, uma pessoa me levou a compreender isso. Falou, peraí, você envolveu em alguma série de conflitos extremos, onde você ficava justamente no meio? Aí que eu fui lembrar, sim. Uma responsabilidade que então, não era isso sua. gerou uma fuga quando você tem uma pessoa de cá e outra de um lado e de outro, para você conciliar isso. Principalmente porque são duas pessoas que você tem amor e respeito. Se você não respeitasse uma das duas, talvez ficasse mais fácil tomar partido por uma delas. Mas como você respeita as duas, você não quer decepcionar nem frustrar as duas. Então fica muito complicado você servir de mediador. Você não tem idade, você não tem discernimento para conseguir resolver esse conflito e essa situação. Quem faz não faz por maldade.
E você não dá conta. De resolver aquilo. O mais natural é fugir. Alguns até tentam de outras formas. Mas aí que está a minha pergunta. Eu consegui resolver isso. A partir do momento que você percebe, já começa o processo de cura, não é verdade? Certo. Agora, naquele determinado momento, se eu não tivesse percebido hoje, talvez eu lidaria com isso hoje, não sabendo, mas fugiria disso. Continuaria fugindo, E provavelmente. isso poderia ser uma causa de medo, por exemplo, do sucesso, de assumir uma posição de liderança por não saber lidar com essas situações. Principalmente quando você tivesse que lidar com pessoas debaixo da sua liderança que precisassem de uma posição, um confronto e de uma decisão, provavelmente muito importante para todas elas. Isso ficaria muito complicado, com certeza. E aí você compromete a sua vida, e aí sim, a pessoa, não só aquela que vive em casa, trancada, a gente precisa falar disso também, com medo de sair de casa, mas as pessoas podem estar andando, acreditando que está tudo normal. Com certeza. E estão aprisionadas por um medo interior, pastor. Sim, com certeza. A gente vê... É o medo de errar, é o medo de acertar. É tudo, né? Se você... Oh, não, estou começando a ficar com medo.